Mega Tubarão 2 é um filme, é um filme. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre Mega Tubarão 2, estrelado pelo Jason Statham. Um mergulho exploratório nas profundezas do oceano de uma ousada equipe de pesquisa se transforma em caos, quando uma operação de mineração malévola ameaça sua missão e os força a uma batalha de alto risco pela sobrevivência. Em 2018, o Mega Tubarão fez bastante sucesso nos cinemas, assim. Não foi um filme barato e no começo não foi nem tão bem, mas depois engatou, fez bastante dinheiro na China, principalmente. É uma coprodução chinesa, assim como essa continuação. E eu imagino que essa continuação tardia talvez tenha a ver com a pandemia, né? Porque já faz 5 anos e o filme fez sucesso e tal. Assim, não foi um baita sucesso, mas um sucesso moderado, deu um dinheiro. E demorou bastante tempo, acho que 5 anos depois é muito tempo, mas acho que tem a ver com a pandemia. Dito isso, temos essa continuação, que também é uma coprodução chinesa, com atores chineses, falando em várias partes em chinês, se passa partes lá na China, e então é um filme que tem esse apelo também comercialmente para a China. Tudo bem, assim, a China atualmente está concorrendo esse ano de 2023, concorrendo diretamente com filmes americanos, filmes chineses que na China estão fazendo mais dinheiro somando a bilheteria toda do que alguns filmes americanos que estão no mundo todo. Então a China levando muita gente para os cinemas lá. O charme daquele primeiro filme é o filme saber que é um absurdo e que é palhaçada, e o Jason Statham no seu melhor modo cafajeste, assim, sorrisinho sarcástico, piadinhas. O Mega Tubarão em si e muita inspiração, óbvio, né? Mais de 40 anos já inspirados em tubarão e esse subgênero do cinema que são os filmes de tubarão. Então o que não tinha em qualidade, digamos, de roteiro, dos diálogos, principalmente com as frases assim, você fala, nossa, meu Deus. Mas sabia-se ser um filme desse tipo e não se levar muito a sério, e aí você poderia, mesmo não apreciando como cinema, poderia se divertir. Esse segundo filme, eu não acho que ele é tão bem sucedido quanto o primeiro. Embora pesando tudo na balança, eles fiquem equivalentes. Mas tem mais problemas, eu acho, nesse filme do que no primeiro. E é curioso, assim, porque assim, não é que o primeiro também tem um monte de problema e tudo mais, mas justamente essa questão de não se levar tão a sério, de assumir que tipo de filme é, da tiração de sarro, em vários momentos boa parte, inclusive, desse filme, isso não acontece. E eu acho isso ruim, isso prejudica um pouco a diversão. O filme começa, assim, a primeira cena, há 65 milhões de anos, lá na época dos dinossauros, e já é uma coisa assim meio uau, né? Eles estão indo por algo mais épico, um prefácio e tudo mais, né? Mas, e faz sentido, assim, dentro do filme. Depois é curioso que assim, é uma grande cena para fazer uma tiração do sarro, depois entra uma musiquinha, de novo, uma música famosa americana numa versão chinesa, né? Assim como acontece no primeiro filme também. E aquele prefácio até que serve um propósito dentro do roteiro, porque ele vai apresentar ali uns personagens e uma dinâmica de uns personagens, uns animais, que é interessante a gente ter aquele contexto mais pra frente do filme. Mas, assim, muita coisa, muito trabalho, muita grana, né, pra fazer aquilo, por um detalhe ali, mas enfim. O personagem do Jason Statham, né, o Taylor, ele não tem nada, quase muita coisa assim mudou desde o outro filme. Porque no outro filme, apesar de ser o Jason Statham, apesar da palhaçada, apesar dele fugir de um tubarão na corda, ele sai no braço com um tubarão, Mega Tubarão, Megalodon, né, mais especificamente falando, dentro da lógica ali do filme, fazia um pouquinho mais de sentido. Nesse filme aqui, logo no começo, primeira cena, e isso acontece bastante no filme, esse filme tem várias cenas de ação, de briga, de tiroteio, coisas que não tem nada a ver com o mar e com o Mega Tubarão. O que é uma pena em vários aspectos, dá um refresco talvez, mas somando tudo, pela duração do filme, quase 2 horas, o original também dura quase 2 horas, nesse filme, no outro já dava para sentir um pouco, acho que nesse você sente mais a duração, e por conta desses respiros, dessas partes que tem a ver com só humanos, e a gente só quer ver os bichão grandes, né? Então na primeira cena do Taylor, né, do personagem do Jason Statham no filme, ele parece o Jason Statham do Velozes e Furiosos. Inclusive esse filme tem muito, assim, me lembrei vários momentos, cara, Velozes e Furiosos. Porque eles assim, tudo bem, o Mega Tubarão 1 é assim, um monte de coisa absurda e tal, mas assim, apresentado o conceito de que tem aquele bicho, eu acho que o filme fazia mais sentido, se levava um pouquinho assim, você acreditava um pouco mais nas coisas, dentro da lógica do filme. Nesse aqui, eles ligam o foda-se mesmo, e
Então, assim, acontecem coisas que você fala, cara, o que tá acontecendo? O que eu tô assistindo, né? E aí o Jason Statham vira um grande astro de ação, né? O Taylor, o personagem dele, não é só um biólogo e um especialista em resgates em alto mar e nas profundezas. Ele dá porrada, luta, sabe, artes marciais, sem explicação alguma. Tem um outro personagem que mais pra frente vai acontecer algo parecido e a gente fala, caramba, mas aí tem uma piada. E aí a piada eu até gosto, assim, pelo personagem, ele vem do primeiro filme, aí eu acho que funciona. Então, na primeira metade, o filme vai focar num resgate, numa situação complexa lá nas profundezas, o negócio do tampão lá onde o primeiro megalodon do primeiro filme ele estava e ele sai de lá, então eles estão investigando e fazendo vários mergulhos naquela área, e depois de 20 e tantos mergulhos, aí alguma coisa, lógico, dá errado, e aí depois só de 20 e poucos mergulhos lá naquelas águas super profundas, aparecem os outros megatubarões, e aí a gente vai ter uma grande sequência. O título original, né, tem um subtítulo em inglês, né, The Trench, a trincheira, por conta dessa sequência que ocupa a maior parte da primeira metade do filme, em que eles têm que andar lá por uma trincheira no fundo do oceano, e é uma situação que aí me lembra mais assim, o Segredo do Abismo, uma mistura de Segredo do Abismo com Aliens, mas nada bem feito daquele jeito. É uma sequência toda muito escura, com uma câmera todo momento assim nervosa e que muitas vezes dificulta por conta da escuridão, da gente entender o que está acontecendo. Não me agradou assim da gente ficar perdido. Uma coisa é a gente sentir o que os personagens estão sentindo e aquela tensão de não saber o que está ali, o escuro, mas não é isso que é feito. É simplesmente não bem filmado, assim, e confuso, e a ação acontece, um monte de borrão na tela, e é uma parte que não é muito legal, assim. Seria muito interessante se fosse mais pro terror, investir mais no terror mesmo. Eles fazem de uma maneira bem capenga. Dito isso, na segunda parte do filme, que aí se passa no mar aberto e a gente tá na superfície e tudo mais, aí o filme lembra muito o primeiro. E aí eu acho que eles dobram a aposta, inclusive, no humor, na palhaçada, em você dar risada. E na sessão que eu tava, muita gente deu risada a partir daí. E aí parece que assim, bom, esse é o filme que eu achava que ia ver quando eu entrei aqui, né? Não um filme que tenta se levar a sério, aí não faz tão bem e você acaba rindo, não com o filme, mas do filme. E na segunda metade acontece mais a primeira opção, de você rir com o filme, porque obviamente o filme sabe que tá fazendo coisas ridículas e absurdas, né? Tem um pouquinho disso lá nas cenas no fundo do mar? Tem. Uma das melhores é o personagem do Jason Statham respirando pela água, a explicação. Assim, toda vez que alguém abre a boca para dar uma explicação científica para algo, eu morria de rir, porque assim, primeiro que não precisa, eu sei que filme eu tô assistindo, e segundo, assim, eu não sei se eles estão realmente querendo dar uma justificativa assim no roteiro pra gente aceitar aquela palhaçada, ou se é tirando sarro, assim. Então eu não sei se eu tô rindo com ou se eu tô rindo de. Mas eu ri várias vezes quando algum personagem dá uma explicação científica para um absurdo que está sendo cometido em tela. Na segunda parte isso não acontece tanto, né? Porque as coisas só passam a acontecer e os personagens mesmo comentam e ironizam as coisas absurdas que estão acontecendo. E aí o filme fica mais divertido, fica mais parecido com o primeiro, mas mais ainda, assim, com mais humor, com mais absurdo. Ele fica muito absurdo, assim. Na parte final eu falei, cara, que loucura é essa? Já, assim, eles estão já, apesar de ser um filme de alto orçamento, né, de superprodução e tal, eles estão no território já do Sharknado, assim, de tosquice e de absurdo, né? Mas o que não deixa de ser curioso, justamente por ter grana e aí tem um som e uns efeitos mais interessantes, dá pra dar risada. E eu sei que, assim, um filme desse, depois de tudo que eu falei, fica meio difícil, né? Não, vou analisar isso aqui e tem uma coisa aqui. Mas, assim, sério mesmo, porque é o título, é o Mega Tubarão, e aí é uma coisa que desde o primeiro me incomoda, e nesse, por termos mais animais, né? E por aí ter uma questão de tamanho, olha, esse é maior. No primeiro, isso acontece numa cena, né? Lá. Isso já tinha me incomodado um pouco, mas nesse me incomoda mais por conta da quantidade de animais que aparecem, né? E dos comentários de não, esse é o maior, sei lá o quê.
Me incomoda a inconsistência com o tamanho dos megatubarões ao longo do filme. É muito estranho, assim, a gente tem cenas lá no fundo que passa aquele bicho que não acaba mais e a gente vê um submarino pequenininho perto daquele tubarão, e aí depois em outras cenas mais pra frente no filme, o personagem do Jason Statham é quase do tamanho da cabeça de um dos tubarões, assim, a cabeça é um pouco maior que a dele. Me incomoda essa inconsistência no tamanho. Por quê? Porque nesses filmes o tamanho do megatubarão é uma coisa importante, é uma coisa assim que impressiona, é uma coisa que você vê, caramba, meu, olha o tamanho desse bicho, tipo, isso é o lance do filme. Então me incomoda de não ter essa consistência nas cenas, especialmente nas cenas de ação, em que os megatubarões interagem com os humanos, como parece que de repente eles encolheram, quando comparado com as primeiras vezes que a gente vê eles, né, em ambientes maiores, assim, ou perto de veículos e estruturas. E também o fato deles conseguirem chegar tão perto na areia, também desde o primeiro filme incomoda demais. Tipo, eles são grandes demais para chegar tão perto da praia, né? Mas enfim, são coisinhas assim, mas como é o core, né? Como é o fundamento do filme, isso é algo que eu acho que eles podiam ter tomado um pouquinho mais de cuidado. É isso, pessoal, Mega Tubarão 2, você provavelmente sabe se você vai curtir esse filme ou não. Essas foram as minhas impressões, no final das contas, apesar de ter mais problemas, tem algumas coisinhas mais legais também, acaba ficando elas por elas. Acho que se fosse, né, qual que é melhor, qual que é mais legal, acho que o primeiro continua. Esse aqui tem mais percalços no caminho, mas é a mesma jornada, digamos assim, mesmo nível de entretenimento. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.